Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Estou me ouvindo aqui. Então tá legal. Bom, pessoal, então hoje é o nosso terceiro assessoramento da disciplina, né? A gente tem 3 agendados. Nós fizemos as revisões da agenda 1 até a agenda 6. E hoje a gente vai fazer uma revisão da agenda 7, 8 e 9, porque a agenda 10 já é uma agenda de revisão de exercícios. Então a gente vai estudar essas 3 agendas. Tá? Então, agora vocês estão trabalhando na 8, semana que vem abre a 9, e a 7 vocês já fizeram. Então, o que eu fiz? Eu preparei um material de revisão, escolhi alguns exemplos para resolver, e peguei alguns exemplos da agenda 7, que eu já fiz a correção, que eu vi que vocês tiveram mais dificuldade, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicando as agendas, né, fazendo uma breve revisão, resolvendo alguns exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês me perguntem, fiquem à vontade. E daí a gente faz a revisão e no final a gente abre para perguntas de uma maneira geral, para caso vocês tenham alguma dúvida que eu não tenha explicado ainda durante a revisão, fiquem à vontade, beleza? Então vamos lá. Na agenda 7, nós estudamos a parte de colisões. Então, a primeira colisão que a gente viu foi a colisão inelástica, né? Então, olha só, nessa figura aqui, nós temos duas esferas, uma esfera 1, uma esfera 2, a esfera 1 com uma massa M1, a esfera 2 com uma massa M2, e aqui, inicialmente, a esfera 1 se movimenta para a direita com uma velocidade v1i, e a esfera 2 se movimenta também para a direita com uma velocidade v2i. Obviamente, para que ocorra a colisão, a velocidade da esfera 1 deve ser maior que a velocidade da esfera 2, para que alcance. Caso contrário, a gente não tem colisão. Então, esse daqui é o caso antes da colisão. Aqui, na figura abaixo, na mesma figura mais abaixo, nós temos as duas esferas após a colisão. Então, após a colisão, a esfera 1 vai se movimentar com uma velocidade v1f e a esfera 2 com uma velocidade v2f. Numa colisão, na ausência de forças externas, o momento linear ele é conservado. Então, a gente pode escrever que o momento total antes da colisão tem que ser igual ao momento total depois da colisão. Se nós lembrarmos que momento linear é igual a massa vezes velocidade, para a esfera 1, antes da colisão, nós vamos ter m1 v1i, e para a esfera 2, m2 v2i. Após a colisão, nós vamos ter M1 V1i para a esfera 1, V1f, desculpe, para a esfera 1, e para a esfera 2, M2 V2f. Isso para depois da colisão. Quando nós temos colisões perfeitamente inelásticas, os dois corpos vão se movimentar juntos após a colisão. Tá? Então aqui vamos considerar primeiramente o nosso alvo parado, em repouso. Tá? Então, nós temos o seguinte, o momento linear inicial vai ser só o momento linear do projétil, M1V1I, e ao final da colisão, como os dois vão se movimentar juntos, o momento linear vai ser M1 mais M2 vezes V, onde o V é a velocidade após a colisão. Se nós isolarmos o V, nós vamos ter M1 sobre M1 mais M2, vezes a velocidade 1i antes da colisão. As colisões elásticas em uma dimensão, o momento é conservado e a energia cinética também é conservada. Na colisão inelástica, não, tá? Na colisão inelástica, a energia cinética não é conservada, mas na colisão elástica, sim. Tá? Quando eu tenho colisões em duas dimensões, nós precisamos escrever a conservação no momento linear, mas nós precisamos trabalhar com cada coordenada separadamente. Então, vou ter a conservação do momento linear na direção x, e eu vou ter a conservação do momento linear na direção y. E daí a gente faz o somatório de momentos, faz a decomposição de vetores, enfim, fazemos um tratamento vetorial. Tá?
Então, aqui eu vou resolver um exemplo, na verdade, alguns exemplos dessa parte de colisões. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Na figura, temos duas esferas se movendo com as velocidades indicadas. A massa da esfera 1 é 80 gramas e a massa da esfera 2 é 50 gramas. Em cada caso, calcule a velocidade após a colisão, sabendo que a colisão é perfeitamente inelástica. Então vamos resolver esse exemplo. Deixa eu só mudar o compartilhamento de tela. Então vamos lá. Então nós temos dois casos. Na letra A, as duas esferas se movem na mesma direção e no mesmo sentido. Então nós vamos escrever assim, ó. O momento linear, ele é conservado. Então, P1I tem que ser igual a P2I. Isso significa o seguinte, P1I é o momento linear, aqui 2F. O P1I é o momento linear total antes da colisão, ou seja, o momento linear inicial da esfera 1 mais o momento linear inicial da esfera 2. E no final, nós vamos ter as duas esferas se movimentando juntas, porque eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica. Mesmo assim, eu terei P1F mais P2F. Vamos lembrar que o momento linear é mv. Então, nós vamos ter o seguinte, P1i vai ser m1 v1i. P2i vai ser m2 v2i. E no final, eu vou ter aqui m1v mais m2v. Por que eu chamei só de V? Porque as duas esferas vão se movimentar juntas após a colisão. Então eu posso colocar aquele V em evidência. Então eu vou ter M1 mais M2 vezes V. Esse V é o que eu quero calcular. Então eu vou ter M1 V1I mais M2 V2I dividido por M1 mais M2. E agora, simplesmente aqui, nós vamos substituir os valores, tá? Professor, a massa, ela está em gramas. Eu preciso passar para quilogramas? Não, se todas as massas estiverem em gramas, não precisa, tá? Porque vai cancelar a grama com em cima, né, da expressão e grama embaixo. Então a gente já pode substituir direto. A massa da esfera 1 é 80 gramas. A velocidade da esfera 1 é 4 metros por segundo. A massa da esfera 2 é 50 gramas. E a velocidade da esfera 2 é 2,5 metros por segundo.
tudo isso dividido por M1 mais M2. 80 gramas mais 50 gramas. E agora a gente só vai substituir não, calcular tudo na calculadora aqui. Então, 80 vezes 4, mais 50 vezes 2,5, dividido por 80 mais 50. E nós vamos achar uma velocidade aqui de 3,4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade após a colisão. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo? Então, beleza. Seguimos. Agora, olha só. Na letra B, nós temos uma esfera indo para cada lado, né? Então, nós vamos ter agora a esfera 2 se movimentando para a esquerda. O que vai mudar? Nós vamos ter que adotar uma das velocidades como sendo negativa. Então, aqui, ó, a gente vai adotar o eixo x positivo apontando para a direita, e as velocidades que estiverem para a esquerda serão negativas. Então, aqui a nossa expressão, até aqui, ó, ela vai continuar exatamente a mesma coisa, tá? O que vai mudar é essa velocidade aqui. Então, a velocidade vai ser igual a M1 V1i mais M2 V2i dividido por M1 mais M2. Vamos substituir os valores. M1, 80 gramas, vezes 4 metros por segundo, mais M2, 50 gramas. Só que agora a nossa velocidade V2 é negativa, então menos 2,5 metros por segundo. Tudo isso dividido por 80 mais 50 gramas. Então, aqui o que a gente tem que tomar cuidado é justamente com esse sinal da velocidade. Então, vamos multiplicar aqui 80 vezes 4 mais... Na verdade, vai ficar menos ali, porque esse positivo com esse negativo vai ficar negativo. Então, 80 vezes 4, menos 50 vezes 2,5, dividido por 80 mais 50. E nós vamos ter aqui uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Na letra A, fica evidente que depois da colisão, as duas esferas vão se movimentar para a direita. Mas agora, depois da colisão na esfera, na letra B, para onde que elas vão se movimentar? Nós vamos analisar a direção da movimentação pelo sinal dessa velocidade. Como essa velocidade deu positiva, significa que as esferas vão se movimentar ainda para a direita após a colisão. Se tivesse dado negativa, aí as duas esferas iriam se movimentar juntas para a esquerda. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Tranquilo. Ô, professor, nessa questão da grama também não é errado fazer a mudança Conversão? aqui. Não, pode fazer, vai dar a mesma coisa. Vai dar a mesma coisa, né? Então... Vai dar a mesma coisa. Tá? Uhum. Exatamente a mesma coisa vai ter que dar. A gente não precisa converter, porque a gente, para transformar para quilograma, a gente vai dividir por 1000, né? Então é a mesma coisa que dividir a equação por 1000 em cima e embaixo, mas não tem problema se converter, não. Vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Vamos lá para o próximo exemplo, então. O exemplo 2
Agora diz o seguinte: na figura, temos três esferas se movendo com as velocidades indicadas. A massa da esfera 1 é 80 gramas e a massa da esfera 2 é 50 gramas. Então, notem que são as mesmas massas que a gente tinha anteriormente ali. Primeiramente, as esferas 1 e 2 sofrem uma colisão perfeitamente inelástica e depois sofrem uma colisão perfeitamente inelástica com a esfera 3. Calcule qual deve ser a massa da esfera 3 para que as esferas 1 e 2 recuem com 3/4 da velocidade que tinham imediatamente antes da colisão com a esfera 3. Então, aqui nós vamos ter duas colisões. A primeira colisão vai ser da esfera 1 com a esfera 2, elas vão se juntar, e depois a segunda colisão vai ser a colisão do conjunto esfera 1 e esfera 2 com a esfera 3. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui é calcular a velocidade após a primeira colisão. Então, vamos escrever aqui, ó, após a primeira colisão. Se nós lembrarmos da equação que nós deduzimos anteriormente, eu posso usar essa equação aqui, ó, de cara, tá? Porque eu tenho uma colisão perfeitamente inelástica. Então, a gente já vai partir dessa equação aqui. Então, eu vou ter que a velocidade, eu vou escrever assim, ó, V12, que é a velocidade das duas esferas, tá? Depois da colisão, vai ser M1 V1i mais M2 V2i dividido por M1 mais M2. Aqui, as duas esferas se movimentam na mesma direção e no mesmo sentido, então as duas velocidades são positivas. A gente só vai substituir os valores aqui. A massa da esfera 1 é 80 gramas. A velocidade inicial da esfera 1 é 4 metros por segundo. A massa da esfera 2 é 50 gramas, está aqui no enunciado. A velocidade dela é 1,5 metros por segundo. Tudo isso dividido pela soma das massas, 80 gramas mais 50 gramas. E agora a gente calcula isso daqui. Então, 80 vezes 4, mais 50 vezes 1,5, dividido por 80 mais 50. E nós vamos achar aqui uma velocidade de aproximadamente 3 metros por segundo. Ou seja, essa é a velocidade que as duas esferas vão se movimentar após a primeira colisão. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós queremos saber qual é a massa dessa esfera 3 para que esse conjunto todo aqui recue, venha para cá com uma velocidade que é 3/4 dessa velocidade aqui, ó. Então eu vou escrever assim, ó. Após a segunda colisão. Eu vou chamar só de velocidade final, tá? Eu vou ter M12
V21. Esse M12 é a soma das massas, 1 e 2. Esse V21 é essa velocidade aqui, mais M3, V3, dividido por M12 mais M3. Vamos anotar aqui o que é esse M12 aqui, ó, no cantinho. M12 é M1 mais M2, beleza? Esse M12 vai ser, portanto, a soma de 80 com 50. Vai dar os nossos 130 gramas. Essa velocidade V, ela é 3/4 da nossa velocidade do conjunto MV12. Então, ela é 3/4 de 3 metros por segundo. Tá? Então, nós vamos ter aqui 2,2 metros por segundo, aproximadamente. E agora a gente vai substituir na equação, só que a gente tem que cuidar com os sinais dessas velocidades. Essa daqui, esse V, é a velocidade após a segunda colisão. E o conjunto vai recuar, ele vai se movimentar para a esquerda. Então, essa velocidade aqui tem que ser negativa. Tá? Eu não vou colocar unidade agora, só para não carregar muito. Então, esse V vai ser menos 2,2. M12 é 130 gramas. V12, nós calculamos aqui, ó, 3 metros por segundo. M3 é o que eu quero calcular. O V3 é essa velocidade aqui, ó. Só que ela tem que ser negativa porque está indo para a esquerda. Então, menos 3,5. Tudo isso dividido por 130 mais M3. O que nós vamos ter que fazer aqui agora é isolar esse M3. Vamos fazer passo a passo para todo mundo acompanhar. Eu vou repetir esse menos 2,2. Vou multiplicar 130 por 3, que vai dar 390. E aqui, ó, esse menos com esse mais que vai ficar menos. Então, vou ter menos 3,5 M3. Tudo isso dividido por 130 mais M3. Agora eu vou multiplicar cruzado, ou seja, esse 130 mais M3 eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, ó, menos 2,2 vezes 130 mais M3 igual a 390 menos 3,5 M3. Aqui eu vou usar a propriedade distributiva, vou fazer menos 2,2 vezes 130 e menos 2,2 vezes o M3. Então, 2,2 vezes 130 vai dar menos 286. Menos 2,2 vezes M3 vai dar menos 2,2 M3. Tudo isso igual a 390 menos 3,5
M3. Agora, para isolar esse M3, eu vou deixar tudo que tem M3 de um lado e tudo que é só número, sem variável, do outro. Então, eu vou passar esse menos 3,5 M3 para o outro lado, vai ficar positivo. E vou passar esse 286 para o outro lado. Ele era negativo, vai ficar positivo. Então, somando aqui, ó, eu vou ter 3,5 mais 2,2 vai dar 5,7 M3 igual a 390 mais 286, 676. O que está multiplicando o M3 vai passar para o outro lado dividindo. Então, vou ter 676 dividido por 5,7. Isso aqui vai dar aproximadamente 118, desculpe, 118,6 gramas. Como que eu sei que é gramas? Porque eu usei todas as massas em gramas. Então, a massa final tem que ser em gramas também. Galera, dúvidas? Conseguiram acompanhar? De boa? Como é que tá aí? Certinho, professor. Estou anotando todos esses detalhes aqui. Ah, beleza. Depois eu vou. Quando eu tô gravando agora, né? Quando acabar, aí eu publico lá, provavelmente na segunda-feira, tá? Ou talvez hoje à tarde, se a gravação já ficar disponível. Daí eu publico lá no Fórum Tira Dúvidas para vocês, aí fica gravado caso queiram anotar mais alguma coisa, tá bom? Pessoal, podemos ir para o próximo exemplo? Ou vocês querem anotar alguma coisa? Ainda estão anotando? Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo, então. O próximo exemplo, ele é um exemplo de colisão bidimensional, tá? Esse daqui ele estava até estava na, na atividade para vocês enviarem. Então, vi que algumas pessoas tiveram uma maior dificuldade e a gente vai resolver esse carinha aqui. Diz assim, ó. O futebol é um esporte em que é muito comum o contato físico. E as colisões são muitas vezes inevitáveis. Durante uma dessas partidas de futebol, um zagueiro de 80 quilogramas tenta interceptar o avanço de um atacante de massa 100 quilogramas. Imediatamente antes de colidirem, o zagueiro se movimentava de oeste para leste, com uma velocidade de 7,3 metros por segundo, e o atacante com uma velocidade de 8,5 metros por segundo, de sul para norte. Tá? E daí, só esqueci de copiar e colar aqui, pede para determinar qual é a velocidade, ele escolhido inelasticamente, né? Pede para determinar qual é a velocidade que eles vão se movimentar após a colisão. Deixa eu até escrever aqui. Vamos colocar aqui, ó, letra A. Supondo uma colisão perfeitamente inelástica,
calcule a velocidade após a colisão. E na letra B, pedia qual era a direção do movimento após a colisão. Qual a direção do movimento após a colisão? Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer de cara aqui é desenhar o que está acontecendo. Então, uma sugestão minha é, sempre que for possível, esbocem o que está acontecendo, ajuda bastante. Então, nós vamos colocar aqui os nossos eixos, aqui e aqui. Vamos colocar aqui norte, norte, sul, leste, oeste. O primeiro cara aqui, o zagueiro, ele se movimentava de oeste para leste. Então, aqui está o nosso zagueiro. Deixa eu desenhar aqui. Ele vinha para cá, de oeste para leste. Com a velocidade, vou chamar de VZ, velocidade do zagueiro, igual a 7,3 metros por segundo. E a massa do zagueiro, chama aqui de MZ, é igual a 80 quilogramas. 80 quilogramas já aqui, ó, já está no SI. O atacante, ele se movimenta a 7,3 metros, a 8,5 metros por segundo de sul para o norte. Deixa eu até mudar a cor para o atacante, ele vai estar vindo para cá, ó, de sul para norte. A velocidade do atacante, aqui, 8,5 metros por segundo. E a massa do atacante, o atacante mais pesadinho do que o zagueiro, a massa dele é 100 quilogramas. Dessa forma. Tá? Bom, olha só. Depois que eles colidirem, eles vão se movimentar para cá. Ó. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, como é uma colisão bidimensional, nós vamos ter que escrever a conservação do momento linear em x e em y. Então, em x eu vou ter P1x igual a PFX. PIx igual a PFX. Então, vamos lá. Isso daqui antes da colisão e aqui depois da colisão. Então, antes da colisão, eu vou ter momento linear inicial em x para o atacante, mais o momento linear inicial em x para o zagueiro. Após a colisão, eu vou ter momento linear final em x para o atacante, mais momento linear final em x para o zagueiro. O meu x é horizontal, tá aqui, e o y é vertical. Então, notem o seguinte, ó. Inicialmente, o nosso atacante, ele se movimentava apenas em y, aqui, ó, só nessa direção.
Então, o momento linear dele inicial é 0. Já o nosso zagueiro, não. O nosso zagueiro se movimentava para cá. Tá? Então, a gente vai escrever assim, ó. Massa do zagueiro vezes a velocidade do zagueiro, em x. Como eles vão ficar juntos depois, aqui eu vou ter massa do zagueiro mais massa do atacante vezes a velocidade deles em x. Ou seja, a velocidade em x dos dois, porque eles vão se movimentar juntos, vai ser mz vz, massa do zagueiro vezes a velocidade do zagueiro, dividido pela massa do zagueiro mais a massa do atacante. E agora só vamos substituir os valores. A massa do zagueiro é 80 kg. E a velocidade do zagueiro antes da colisão é 7,3 metros por segundo. Tudo isso dividido pela soma das massas. 100 kg mais 80 kg. E aqui a gente calcula quanto que vale o nosso Vx. Então, 80 vezes 7,3 dividido por 180, nós vamos ter 3,2 metros por segundo. Essa não é a velocidade total após a colisão, é só a componente x. Agora eu preciso calcular a componente y, então eu vou fazer a mesma coisa, só que para y. Então eu vou ter P inicial em y tem que ser igual a P final em y. Então, vou ter momento linear inicial em y para o atacante, mais momento linear inicial em y para o zagueiro, igual ao momento linear final em y para o atacante, mais momento linear final em y para o zagueiro. Agora vamos analisar. O nosso zagueiro, inicialmente, ele não se movimenta em y, ele está vindo só em x. Então, agora, esse termo aqui é 0. Tá? E agora só vamos substituir aqui, ó. Então, aqui eu vou ter massa do atacante vezes a velocidade do atacante. E aqui eu vou ter massa do zagueiro mais massa do atacante vezes Vy. Ou seja, Vy vai ser igual a MA VA sobre MZ MA. E agora, a exemplo do que fizemos anteriormente, só vamos substituir os valores. Massa do atacante é 100 kg. Velocidade do atacante antes da colisão, 8,5 metros por segundo. Dividido por 100 mais 80 quilogramas. Que agora a gente só multiplica aqui. 100 vezes 8,5 dividido por 180. E nós vamos achar 4,7 metros por segundo. Para calcular qual é a velocidade, ou seja, o módulo da velocidade, a gente vai fazer o seguinte agora. V é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado
Tudo isso dentro da raiz. Vx, 3,2 metros por segundo, e Vy, 4,7 metros por segundo. E agora a gente, isso aqui está calculando o módulo no vetor, né? Então a gente obtém o módulo da velocidade, que vai dar aproximadamente 5,7 metros por segundo. Pessoal, alguma dúvida até o momento? Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Agora eu entendi. No dia que eu estava fazendo foi tenso. Mas agora, depois de feito, eu estou acompanhando o meu raciocínio. É que eu reduzi algumas contas aqui, mas de qualquer forma a gente está chegando no mesmo resultado, então acho que está ok. Ah, ótimo. Beleza. Agora, para calcular a direção. Vamos calcular agora essa direção. Então, a gente vai fazer assim, ó. Notem o seguinte. O meu Vx, ele é positivo, então ele aponta para a direita. O meu Vy também é positivo, então ele aponta para cima. Aqui. Tá? Então, aqui Vy e aqui Vx. Se eu fizer a soma vetorial dessas componentes, aqui vai estar, deixa eu tentar melhorar um pouquinho. Aqui vai estar o meu vetor V. E nós queremos saber esse ângulo aqui, ó. Ele vai dar a direção para a gente. Então, eu posso lembrar o seguinte. Tangente de θ é igual ao cateto oposto, que é esse lado aqui, que é o mesmo que o Vy, sobre o cateto adjacente, que é Vx. Vy deu 4,7 e o Vx deu 3,2. Aqui as unidades vão embora. Então eu faço 4,7 dividido por 3,2 e faço o arco tangente, a tangente na menos 1 na calculadora. E daí nós vamos achar aqui um ângulo de aproximadamente 56 graus. E daí esse é o ângulo e a gente tem a direção desse movimento. Beleza? Então tá. Agora a gente vai dar prosseguimento aqui. E a gente vai ver agora a agenda 8, que é a agenda que vocês estão trabalhando. Ô, professor, Oi. desculpe eu interromper. Bom dia, eu sou o Edir, né? Uhum. O seguinte, existe alguma regra, assim, bem prática para quando eu vejo esses problemas, eu saber quando eu posso igualar os momentos e quando eu posso igualar as energias cinéticas? Tem sim. Só pode igualar as energias cinéticas quando o problema falar que a energia é conservada e que é uma colisão elástica, tá? Quando a gente tem a colisão perfeitamente inelástica, ou seja, são as colisões que os corpos se movimentam juntos, nós não podemos igualar a energia cinética, porque a energia cinética não é conservada.
Aí a gente tem que igualar os momentos, tá? Então, em colisão perfeitamente inelástica, que são aquelas que os corpos se movimentam juntos, a gente sempre iguala os momentos. Beleza? Tá, mas o problema sempre vai estar falando se ela é elástica ou não é. Bem, se ele não falar que é perfeitamente inelástica ou elástica, ele vai ter que falar assim, ó, por exemplo, os corpos se movimentam juntos após a colisão. Eles só se movimentam juntos numa colisão inelástica, tá? Tá. Mas tem que te fornecer informação. Se ele não te fornecer informação, aí ela é elástica. Tá, então se eu não tiver nenhuma informação, normalmente ela é elástica, daí eu posso considerar assim? Isso aí. Uhum. Então tá. Ok. Beleza? Então tá. Então vamos lá. Na agenda 8, a agenda 9 é uma continuação da agenda 8, tá? Então na agenda 8, vocês iniciaram o estudo do movimento circular, tá? Então a gente diz, no movimento circular uniforme, a partícula ela vai descrever uma trajetória circular sempre com a velocidade com o mesmo módulo. Ou seja, o valor da velocidade é sempre o mesmo. A orientação da velocidade vai mudando, porque essa velocidade é sempre tangente à trajetória circular. Mas o módulo é sempre o mesmo. Ou seja, se a partícula estiver descrevendo o movimento circular uniforme e a velocidade dela for 10 metros por segundo agora, daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 10 dias, a velocidade vai continuar sendo 10 metros por segundo. Tá? Ainda a gente define o chamado período, que é o tempo que a partícula vai demorar para completar uma volta. No movimento circular, nós temos 2 tipos de velocidade. A velocidade linear, que é a que a gente vinha estudando até agora, e a velocidade angular. As duas se relacionam por essa equação aqui, ó. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Temos também a aceleração tangencial e a aceleração angular. A aceleração tangencial e a aceleração angular, elas se relacionam por essa outra equação aqui, ó. A aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio da trajetória. Se a aceleração angular for constante, nós podemos usar aquelas equações que nós deduzimos para a dinâmica linear com a aceleração constante e adaptar elas, tá? Que é o que a gente faz na agenda 9. Na agenda 9, a gente define a velocidade angular média. A velocidade angular média é igual à variação angular dividido pelo tempo. Já a velocidade angular instantânea é a derivada da posição angular no tempo. Temos também a aceleração angular. A aceleração angular é igual à variação da velocidade angular dividido pelo tempo. E a aceleração instantânea é igual à derivada da velocidade angular no tempo. Se a rotação é uniforme, a velocidade angular, a aceleração angular vai ser 0. Tá? E daí nós temos que o ângulo, a posição angular final é igual à posição angular inicial mais ômega-t. Se as equações, se a partícula descrever o movimento circular uniforme, o movimento circular em que a aceleração angular é constante, é uniforme, nós podemos adaptar aquelas equações que nós tínhamos lá para o movimento retilíneo uniformemente variado dessa forma. E daí a gente vai trocar o V pelo ômega, o V0 por ômega 0 e o A por alfa. Então, se vocês compararem essa equação aqui, ela é semelhante àquela V igual a V0 mais AT. Só que aqui a gente utiliza as grandezas angulares. Nós tínhamos também x igual a x0 mais v0t mais o meio de at quadrado. Como nós trabalhamos agora com movimento angular,
Nosso x nós vamos trocar por θ. Então, vamos ter θ igual a θ0 mais ômega 0t mais 1 meio de alfa t quadrado. E a nossa equação de Torricelli, a gente também pode adaptar. Nós tínhamos v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a vezes x menos x0. Aqui, como são grandezas angulares, nós vamos trocar o v por ômega, o v0 por ômega 0, o a por alfa, o x por θ e o x0 por θ0. Tá? Então, a única coisa que a gente fez aqui é mudar as letras. A maneira de resolver os problemas vai ser exatamente a mesma. A gente vai ter que sempre analisar caso a caso para ver o que está acontecendo. Tá? Vocês não chegaram na agenda 9, tá? Então, isso aqui eu estou falando bem por cima, porque depois vocês vão estudar com calma esses problemas e daí agora vocês já vão ter uma base. Beleza? E eu já separei 2 exemplos que vão ajudar vocês a fazerem as tarefas, os questionários dessa agenda. Esse exemplo, o exemplo 4 da aula de hoje, diz o seguinte para a gente. O prato de um toca-discos tem uma velocidade angular de 8 radianos por segundo, no instante em que o aparelho é desligado. 3 segundos depois, o prato tem uma velocidade angular de 2,6 radianos por segundo. E daí, o problema pede o seguinte: quantas voltas o prato dá desde o instante em que o aparelho é desligado até o instante em que para? Considere a aceleração angular como constante. Isso é importante, porque se a aceleração angular é constante, a gente pode usar aquelas equações adaptadas. Então, vamos lá, vamos resolver esse daqui. Então, vamos analisar o que ele fornece de dados para a gente. Então, ele está falando o seguinte para a gente. Inicialmente, a velocidade angular é 8 radianos por segundo. Então, nosso ômega 0 é igual a 8 radianos por segundo. Depois de um tempo de 3 segundos, a velocidade angular passa a ser 2,6 radianos por segundo. Bom, a velocidade angular está mudando. E ele diz para a gente que ela é constante. Então, eu preciso calcular essa velocidade angular. Então, nós vamos usar essa equação aqui, ó. Ômega igual a ômega 0 mais alfa vezes t. E vamos agora só substituir os valores. A velocidade angular final, nesse tempo, é 2,6 radianos por segundo. A velocidade angular inicial é 8 radianos por segundo. O alfa é o que eu quero calcular, que é a nossa aceleração angular. E o tempo é 3 segundos. Então, agora a gente vai isolar esse alfa aqui. Então, eu vou passar esse 8 para o outro lado, ele vai negativo. Dividido pelo 3 que está multiplicando esse alfa. Então, vamos resolver. Vai dar uma aceleração angular negativa, porque a velocidade angular está diminuindo. E vai ser igual a menos 1,8
radiano por segundo ao quadrado, tá? A unidade de aceleração angular, no SI, é radiano por segundo ao quadrado. Agora vamos lá. Não é isso que o problema pede para a gente. Ele pede quantas voltas esse disco vai dar, o prato do toca-disco vai dar, até parar. Ou seja, eu preciso calcular o delta θ, que é o deslocamento angular. Então eu vou usar a equação de Torricelli, que é essa daqui, ó. Ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa θ menos θ zero. Θ menos θ zero é justamente meu delta θ. Então, vou ter ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta θ. Agora, vamos tomar cuidado, porque esse ômega aqui não vai ser esse valor aqui, ó. Porque esse valor é no final de 3 segundos. Só que eu quero usar o ômega para quando o prato parar. Então, o ômega final vai ser zero, porque ele vai parar de girar. Então, eu vou ter zero ao quadrado. Aqui, o ômega inicial, sim, continua sendo esse daqui, ó. Que é o ômega que tinha quando eu desliguei o toca-discos. Então, 8 radianos por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes o alfa, que a gente calculou ali em cima, que deu negativo, menos 1,8, vezes delta θ. E daí agora a gente só calcula esse delta θ. Então, eu vou ter 8 ao quadrado, que vai dar 64, dividido por 2 vezes 1,8, que vai dar 17,8 radianos. Unidade de delta θ, radianos. Tá? Agora, olha só. Isso aqui não me dá o número de voltas. Ele me dá o deslocamento angular. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos fazer uma regrinha de 3 simples. Uma volta ela é equivalente a 2π radianos. Então, n voltas serão equivalentes a 17,8 radianos. Se a gente multiplicar cruzado aqui, nós vamos achar que o nosso n vai ser igual a 17,8 radianos sobre 2π radianos. Ou seja, para saber o número de voltas, nós sempre vamos pegar o deslocamento angular, que deu em radianos, e dividir por 2π. E aqui nós vamos ter aproximadamente 2,8 voltas. E daí a gente calcula justamente o que o problema pedia para a gente calcular. Então, notem que, na verdade, a maneira matemática de resolver a coisa é muito parecida com o que a gente viu. O que acabou mudando foi justamente a questão das letras que a gente está usando. Mas, no demais, a parte matemática, ela é muito parecida com o que a gente viu até o momento. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Vai ficar mais claro a hora que vocês fizerem essa agenda, principalmente a agenda 9, tá? Que é a hora a gente está trabalhando mais com questões da agenda 9. Pessoal, podemos ir para o próximo exemplo?
Vamos lá? O exemplo 5 da aula de hoje, o segundo exemplo sobre rotações, diz o seguinte, ó. O disco de uma máquina pesada gira com uma velocidade angular de 300 revoluções por minuto. Quando desligada, o atrito faz com que o rotor alcance o repouso em 25 minutos. Então, ela está girando com uma velocidade angular inicial de 300 revoluções por minuto. E depois, quando a gente desliga, depois de 25 minutos é que vai alcançar o repouso. Na letra A, diz o seguinte: calcule a aceleração angular do disco em radiano por segundo ao quadrado durante a aceleração, a desaceleração. Então, nós queremos calcular aqui, na letra A, o alfa. Isso aqui que nós queremos calcular. O que nós conhecemos? Nós conhecemos a velocidade angular inicial, que é 300 revoluções por minuto, ou seja, ela dá 300 voltas em um minuto, e conhecemos a velocidade angular final, que é zero. Então, nós vamos usar aquela ômega igual a ômega zero mais alfa t. Só que aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, essa velocidade angular, ela está em revoluções por minuto, e eu tenho que passar para radianos por segundo. Como que a gente faz isso? Cada revolução é uma volta, então é 2π. 2π radianos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, quando nós tivermos a velocidade angular em revoluções por minuto, para passar para radianos por segundo, nós vamos multiplicar por 2π e vamos dividir por 60. Então, vamos lá. 300 vezes 2π dividido por 60. E nós vamos ter aqui 31,4 radianos por segundo. E agora sim a gente pode calcular o que o problema pede para a gente. Ômega igual a ômega zero mais alfa t. O ômega final é zero, porque vai parar. O ômega inicial, ele vale 31,4 radianos por segundo. O alfa é o que nós queremos. E esse t é o tempo para parar. O tempo para parar é 25 minutos, mas eu preciso usar em segundos. Então, eu vou multiplicar por 60 segundos, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, aqui eu vou ter menos 31,4 radianos por segundo, dividido por 25 vezes 60, 1.500. Então, vou ter 31,4 dividido por 1.500, vai dar menos 0,021 radianos por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração angular. Então, notem que é muito parecido com o que a gente resolveu anteriormente. Na letra B, pede quantas voltas a roda realiza antes de parar. Novamente, eu vou usar a equação de Torricelli. Ômega ao quadrado igual a ômega zero ao quadrado
mais 2α, delta θ. Ômega ao quadrado vai dar zero, porque vai parar. O ômega inicial é esse daqui, 31,4 radianos por segundo ao quadrado, mais 2 vezes o alfa, e o alfa é esse valor aqui, ó, menos 0,021 radianos por segundo ao quadrado, vezes delta θ. Ou seja, delta θ será igual a menos, deixa eu resolver aqui, 31,4 ao quadrado, 985,96 rádio quadrado por segundo ao quadrado, dividido por menos 2 vezes 0,021. Então, menos 0,042 rádio por segundo ao quadrado. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter o deslocamento angular em radianos. 985,96 dividido por 0,042. E nós vamos achar aqui 2, usando a notação científica, 2,3 vezes 10 na 4 radianos. Só que lembrem que isso não representa para a gente o número de voltas. Representa o deslocamento angular. Para ter o número de voltas, a exemplo do que nós fizemos no problema anterior, nós vamos pegar o delta θ e dividir por 2π. 2π radianos. Então, vou ter 2,3 vezes 10 na 4 radianos, dividido por 2π radianos. Corta rádio com rádio. 2,3, 10 na 4, dividido por 2π. E eu vou ter aproximadamente 3,7 vezes 10 na 3 voltas. Ou seja, vai dar aproximadamente 3.700 voltas até parar. Pessoal, dúvida? Algum questionamento? Tem uma questão que é bem parecida com essa que eu fiz também. Tem, né? Só não tem, no caso da 8, só não pede a quantidade de volta, mas acho que o senhor está comentando da 9, então... Aham. Isso, na 9 vai pedir, tá? Sim, show. Beleza, então tá. Então, vamos lá, vamos seguir aqui então. Agora, na letra C, ele pede assim, ó, calcule a componente tangencial, da aceleração linear de uma partícula que está a 25 centímetros de rotação quando o disco possui velocidade de 100 revoluções por minuto. Eu vou voltar lá no slide para mostrar para vocês qual que é a tangencial, só um pouquinho. A tangencial, ela está relacionada com a angular por essa daqui, ó. Tá? Então, eu vou ter a aceleração tangencial igual a alfa vezes r. Ah, professor, mas lá ele fala, quando for tantos radianos por segundo. Não vai fazer
diferença para a gente, porque esse nosso alfa é constante. Tá? Então, a gente só vai pegar o alfa que a gente tem, que a gente já calculou, na letra A, e esse R aqui, que é o raio que ele fornece. Vamos lá, letra C. Letra C. A aceleração tangencial é igual à aceleração angular vezes o raio. A aceleração angular, nós acabamos de calcular aqui, ó, na letra A. Menos 0,021 radianos por segundo ao quadrado. E esse raio aqui, esse R, é a distância em relação ao eixo de rotação. Então, nós queremos a 25 centímetros. Tá? A 25 centímetros, nós temos que passar esses 25 centímetros para metros, ou seja, dividir por 100, que vai dar 0,25 metros. Então, agora aqui a gente só multiplica isso. Então, vou ter menos 0,021 vezes 0,25. E isso vai me dar menos 5,25 vezes 10 na menos 3. Agora, isso daqui é uma grandeza linear, então vai ser metro por segundo ao quadrado. Dessa forma. E daí nós calculamos a componente tangencial da aceleração. Agora, na letra D. Na letra D diz assim, ó. Calcule o módulo da aceleração linear total da partícula no item C. O módulo da aceleração linear total é dado por essa expressão aqui, ó. Aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. A aceleração tangencial a gente acabou de calcular. Agora, a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é igual a velocidade ao quadrado sobre R. Nós queremos, na letra C, agora sim a gente vai usar aquela informação que ele deu para a gente. Dessa velocidade angular aqui, ó. Tá? 100 revoluções por minuto. Só que essa velocidade angular é o ômega, não é o V. Só que se a gente lembra lá do slide, a gente viu que V é ômega vezes R. Então, eu vou substituir esse V por ômega R nessa expressão. Então, vou ter a aceleração centrípeta igual a ômega vezes R ao quadrado sobre R. Esse quadrado aqui vai nos dois termos dentro do parênteses. Então, vou ter ômega ao quadrado, R ao quadrado, sobre R. Posso simplificar e eu vou ter ômega quadrado vezes R. Agora, vamos cuidar. O nosso ômega que o problema fornece, na letra C, é 100 revoluções por minuto. Só que eu preciso passar ela para radianos por segundo. Então, eu vou pegar e vou multiplicar por 2π radianos e vou dividir por 60 segundos, igual a gente fez no início do problema. Então, vou ter 100 vezes 2π dividido por 60, que vai dar aproximadamente 10,5 radianos por segundo.
Agora sim eu posso calcular a aceleração centrípeta, substituindo aqui, ó. Então, a aceleração centrípeta vai ser 10,5 radianos por segundo, tudo isso ao quadrado, vezes 0,25 metros. Dez ponto cinco ao quadrado, vezes 0,25, vai dar aproximadamente 27,6 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos pegar essa aceleração centrípeta que nós calculamos e a aceleração tangencial calculada e vamos substituir aqui, ó. A aceleração tangencial que nós calculamos na letra C deu esse valor aqui, 5,25 vezes 10 a menos 3. Bem pequeno. Tudo isso ao quadrado. Mais 27,6 metros por segundo ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Esse número aqui, ó, esse primeiro é muito pequeno, tá? Ele é cerca de 5.000 vezes menor do que esse daqui, ó. 50.000 vezes menor do que esse daqui. Tá? Então, praticamente vai dar esse valor aqui quando a gente resolver ali. Porque a aceleração tangencial, nesse caso, ela é muito pequena. Mas nem sempre vai ser pequena, tá? É só nesse caso aqui específico que realmente aconteceu. Então, aqui a aceleração tangencial, a total vai ser aproximadamente 27,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Galera, dúvidas? Conseguiram acompanhar essa parte? Vocês não estudaram ainda, né? Então, pode ficar meio confusa. Mas vocês conseguiram acompanhar o que a gente fez aqui? Foi de boa? Não, tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá. Então, pessoal, essa é a parte de revisão, tá? Então, eu separei os problemas que vocês tinham tido, vi que o pessoal teve maior dificuldade no que foi entregue. Esses problemas que eu resolvi hoje, eles servem como exemplo para as próximas agendas, e eu escolhi eles porque foram os problemas que o pessoal também teve maior dificuldade no semestre anterior. Tá? Então, já deixei meio separado, porque talvez sejam problemas que vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade na hora de resolver. Tá bom? Pessoal, agora a gente está aberto a dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma agenda, algum questionamento, fiquem à vontade, tá? Ali no caso da agenda 8, né? Aham. Eu já concluí ela, já vi o gabarito e tudo, mas eu não sei se também tens acesso aí. Eu só achei um pouco estranho ali, acabei errando, eu acredito que foi só por causa disso, mas ali ele falava de um satélite em órbita em redor da Terra, né? Isso. E ele dava a distância aqui da superfície da Terra até no satélite, era tantos quilômetros e tal. Aí, a princípio, eu captei tudo ali, fiz ali, só que depois eu fui observar que, na verdade, você teria que pegar do centro da Terra, né? Tem que somar, exatamente. Porque a gente sempre pega em relação ao eixo de rotação. E o eixo de rotação está no centro da Terra. Então, a gente tem que pegar a distância do centro da Terra até a superfície, que é o raio da Terra, né? Mais a altura. Por isso que a gente tem que somar as duas coisas lá, Edir.
Não, depois eu acabei vendo isso aí, mas é porque ficou meio que uma pegadinha, né? Porque, na verdade, nem citava, né, digamos, o raio da Terra, nada no problema, né? Tem que ficar esperto nisso, Isso aí. Essa daí também, professor, eu fiquei meio... fiquei procurando, até mesmo no próprio livro que tinha na UA, alguma referência sobre isso, algum exemplo que às vezes aparece. Depois eu fui ver no livro, aparece alguma coisa, mas no outro livro que eu achei no site da Católica ali. Aí, por sorte, eu achei um vídeo que falava sobre um exemplo muito parecido, né? Aí eu consegui fazer, mas essa daqui realmente foi a que eu mais demorei para captar justamente. Aí depois eu percebi que realmente era pegadinha para a pessoa poder... Isso, porque tu tem que sempre pegar em relação ao eixo de rotação, né? E o eixo de rotação passa pelo centro da Terra, então você precisa usar essa distância toda mesmo, não tem jeito. É gigantesco o número, né? É gigantesco, gigantesco. Bem isso. Isso mesmo. E as demais agendas? Vocês estão, o Jonas e o Edir estão com as agendas em dia, né? Pelo que eu tenho acompanhado. Sim, sim. E no mais tá tudo ok. Tá tranquilo? Então tá bom. Se tá tranquilo, tá bom, né? Se vocês estão tranquilos, eu também tô tranquilo. Se vocês têm dificuldade, daí eu não fico tranquilo, né? O importante é vocês aprenderem e conseguirem fazer as agendas e obter o conhecimento que a gente espera e deseja que vocês obtenham, né? Não, tranquilo não. Essa 2 aqui, o dia que eu peguei para fazer, eu falei, cara, eu só saio do computador a hora que eu achar alguma coisa que me fale. Eu fiquei até 1h da manhã para conseguir fazer ela. Mas quando tiverem dúvida, postem lá no fórum que eu respondo vocês, sem problema. Tá? Até porque pode ser a dúvida de mais gente. É bem comum. Tem gente que tem vergonha de perguntar lá, mas não precisa ter, né? Mas tem gente que tem. Mas pode ser a dúvida de outras pessoas, então. Podem perguntar lá que quando é possível, eu logo respondo. Tá? Vocês já agendaram a NP3 de vocês? Não, eu vou agendar as minhas hoje. Quero ver se consigo. Legal. Isso, eu ainda não, mas também tem que fazer esse final de semana. Beleza, então. Então tá. Mas tranquilo, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Se não tiverem tão liberados também, eu vou ficar aqui esperando ver se entra mais alguém. Mas se não tiverem, eu sei que vocês têm geralmente mais coisa para fazer, fiquem à vontade, tá? Ok, professor. Então tá, um bom final de semana aí. Obrigado para vocês também. Obrigado pelo comparecimento no assessoramento. Obrigado mesmo. Tá? Bom final de semana para vocês. Eu tô procurando aqui na resposta da minha, que eu acho que teve uma que eu coloquei eu acho que a unidade de medida é errada, ou eu nem coloquei, sabe? Essa agenda agora, talvez a hora que o senhor for corrigir ela, o senhor já vai ver, já vai pegar lá esse errinho. Na agenda 8? Isso. Tá. Não, mas eu faço um lembrete para ti, Jonas. Eu tenho certeza. Porque, na verdade, eu fiquei confuso ali na hora de colocar. No fim, acabou que passou isso, sabe? Aí agora eu não consigo achar o papel aqui para mim poder ver qual que era. Não, mas acontece, pode ficar tranquilo, tá? Essas agendas, aquela nota que vocês recebem ali, ela não é computada para nada, né? O que importa é vocês entregarem, fazerem para. Mas eu sempre dou um feedback lá para vocês, né? Para ver se faltou alguma coisa. Se faltou unidade ou se estiver errado, eu te aviso sim, Jonas. Pode ficar tranquilo. Tá. Isso é bom, porque daí a gente não pega a barda de estar escrevendo errado, né? Isso, bem isso, cara. Bem isso mesmo. Isso é bem importante. Então tá, professor, valeu. Até a próxima aula que a gente vai ter presencial lá, né? Isso, dia 28, né? Dia 28. Isso, cara. Obrigado por ter comparecido, Jonas. De nada. Nós vamos ter outro assessoramento mais para frente, será? Não. Só mais aula presencial. Né? Esse é o último. Então tá. Show. Beleza? Bom final de semana, professor. Obrigado, para ti também, cara. Abraço. Abraço.